Quando existe uma consideração referente às dificuldades que se possa enfrentar num relacionamento a dois, é imperioso considerar que isso perpassa diversos matizes das interações que ocorrem entre as pessoas e que, devido ao acerbo que é essa interação energética, isso pode redundar numa dificuldade para que eu me mantenha harmonizada e possa enfrentar aquilo de forma valorosa. Em Cartas e Crônicas, Humberto de Campos ele vai dizer no capítulo No Reino Doméstico sobre código, o enigma, o labirinto que me confronta a cada momento nessa minha vilegiatura e que pode significar um instante de descuido em que eu perco o meu esforço. E até aquilo que eu fiz de bom pode se voltar contra mim. Nós sabemos que a vida espiritual é o nosso estado normal e a encarnação são períodos rápidos em que eu mergulho na carne e volto para o astral, e em considerando o meu espírito imortal, a maior parte do tempo eu permaneço e permanecerei no astral. E enquanto encarnada, é uma porcentagem menor em relação ao que eu permaneço no astral, enquanto espírito, que não está num corpo de carne. E diz de algo que eu fui colocada ali para algum tipo de aferição e de aprendizado que eu precisava absorver. Isso, de certa forma, é um mergulho numa floresta que tem risco e perigo e que precisa me encontrar num esforço máximo, no limite da minha força, para que eu tenha o quinhão da paz consciencial. Porque a questão nem seria tudo que eu seria capaz de fazer via um esforço nobre, mas eu estar no limite da minha força, no meu máximo possível, naquele empenho digno. Humberto de Campos vai dizer que num elo de consanguinidade, aqueles que voltam para um corpo de carne dentro de um ninho doméstico, existe aquela roda do desentendimento que precisa ser arregimentada, alinhada, e
o buril da dificuldade, da incompreensão, isso de alguma forma vai ser colocado em ação para que lado a lado ali no rente do convívio com o outro, sob o orgulhão de uma responsabilidade, tradição, costume, à medida que eu sorvo e assimilo esse remédio amargoso, dificultoso, de uma convivência compulsória imposta, é possível ir fazendo a recomposição e o sanamento, um curativo em ferida pregressa e manifesta, mas que está ali como uma chaga a pedir tratamento. Que enquanto eu estou no corpo de carne em contato com aquela pessoa, vai sendo possível e sendo borrifado um antisséptico, um band-aid vibracional que vai estancando o sangue naquela ferida aberta e permitindo que aquilo vá achando uma recomposição. E nós não desconsideramos as lutas que acontecem entre cônjuges que não se entendem, inclusive quando consideramos uma época onde a experiência de 50 anos atrás, de uma criação que colocava a mulher como submissa e que aceitava o que acontecesse ali dentro daquelas quatro paredes, inclusive em relação à traição, aquilo que ela era educada para seguir mesmo com aquela situação. Hoje existe um movimento diferenciado acontecendo, onde a mulher ela já tem voz para pegar a sua malinha e ir embora, inclusive em termos de viver sem a presença daquele cônjuge, porque é possível ter o seu respectivo emprego e manutenção. Mesmo assim, existem situações onde há ameaça, crime, passional, mas mesmo em si, considerando essa situação, urge considerar que existem fenômenos e redes, teia de aranha sentimental mais complexo e delicado. Porque se nós mergulharmos num ninho doméstico, nós vamos encontrar tanto um genitor que não tolera um filho, que não o suporta, quanto mãe que impassível vai contra um descendente, um rebento da sua carne. É possível ver um filho que se torna inimigo, adversário de um genitor, e irmãos, em termos de
parentela da consanguinidade que se exterminam, se dilaceram dentro de um magnetismo degenerado, desvirtuado, de uma antipatia congênita que eles trouxeram do astral, onde é emitido dardo em raio mortífero, perverso, invisível, seja do ciúme, do despeito, da inveja, do ódio, que é apaixonadamente nutrido e cultivado no solo psíquico e que vai tendo a sua respectiva reverberação em termos da contaminação, da disposição emocional daquele que recebe esse dardo, do enfraquecimento orgânico, a pedir uma resposta moral daquele que recebe isso, para que ele possa praticar a elevação nessa conjuntura. Por isso que quando se fala num manicômio, num nosocômio, hospital, existe uma parcela significativa importante de doentes que não passa de mutilado espiritual, amputado moral, devido a essa guerra, esse tiroteio terrível, danoso e incruento, nessa trincheira que rasga lá adentro, mascarado entre quatro paredes. E isso vai derramar devido a uma influência maligna, trevosa dessa parentela consanguínea, que adentra a parede de um lar e que beira a atitude, o comportamento de uma tribo selvagem, bárbara e enfurecida, ensandecida. Com isso, o indivíduo que não tem um preparo para reencontrar determinadas situações, mínimo que seja, e para lidar com isso, com uma resistência importante, ele pode ser solapado, se transformar num farrapo, que vai atravessar, varar o pórtico de uma casa assistencial, ou mesmo de uma casa de saúde mesmo, a maneira de um resto, de um resquício indefinido, turvado de náufrago, perdido e desnorteado em mar tormentoso e bravio, procurando e desejando uma terra firme, numa costa, um local em que ele possa ter algum repouso dessa situação e divisar alguma saída através da onda móvel, que vai dizer de algo que volta e adentra a minha emotividade, porque de alguma forma reacende uma fogueira que já existia em mim, encoberta em cinza viva, que explode
ao contato daquela gasolina que é o reencontro. Que vai me procurar e me encontrar para que seja feito a reparação necessária do dano que eu tenha causado, ou de um relacionamento com outro que eu não tenha conseguido resolver antes, que tenha ficado inacabado, uma questão dificultosa, tensa. Que precisava de eu ter feito algo de concreto na direção do outro. E eu ou me omiti, ou abandonei o outro, ou fui indiferente à sua sorte. Por isso que quando se fala na questão de crime, que é uma situação que pipoca, quando mais de 80% dos crimes que acontecem em rede nacional, isso para falar só do Brasil, porque isso é algo que vara aduana afora, nesse orbe, não é elucidado pela polícia. São situações na calada da noite e que vai refletir essa distonia, esse conflito e manifesto, e que se derrama na brutalidade, no abuso de todo tipo, na violência, no crime. Mas o homicídio tem vários Teor e Matias nessa pintura, que vai ser praticado a rigor, de forma intensa, sem um armamento na mão. Então, no silêncio, eu posso, pela minha vibração, estar assassinando alguém, pelo meu olhar, pela minha atitude, por algo que eu fale. Eu posso estar minando a energia do outro e sendo um instrumento para que ele entre num desajuste. Por isso que é possível encontrar uma mãe que, diante de um filho choroso, desventurado, tenta o auxiliar, mas quando ele está avançando, próspero, ela se volta contra ele. Existe aquele irmão que não suporte, seja a superioridade, seja o bem-sucedimento daquele que partilha com ele a experiência dentro de um ambiente, o nome, o sangue. E mesmo na luta vulgar, é possível encontrar aquele que só vai se sensibilizar e ter uma camaradagem no momento do infortúnio, da desesperação e da necessidade do outro. Por isso que quando nós falamos da nosso estágio aqui, é ainda um amor misturado,
com ciúme, com despeito, com inveja. Que é a maneira de um ouro inculto, selvagem, incrustado, filtrado num cascalho duro, e contundente, descarregado com força pelo egoísmo, pela ignorância, pela fraqueza, e que vai realizar esse homicídio com o outro, mesmo que não tenha intenção de destruir, de dilacerar o outro, e vai ferir e esfaquear vibracionalmente alguém sem perceber, seja a sua grandeza, seja a sua inocência, a condição em que esse alguém realmente se encontra. E eu, na minha insanidade, avanço contra ele. Então é quase assim que a maneira do bruto, que vai dizer ainda de uma condição iniciante nossa, perigosa, porque mesmo quando um espírito ele já tem um certo burilamento, estar num corpo de carne é sempre um risco. Chico Xavier, depois que ele já havia escrito mais de 400 livros na sua trajetória de mediunidade excelsa, na sua ínclita vilegiatura, e já estava próximo do desencarne, ele continuava sendo vítima de uma série de armadilhas para tentar manchar a trajetória dele, e havia tido um acordamento para ministrar uma substância para ele que o fizesse alhear, e ele viesse assinar um documento negando a sua produção mediúnica. E ele, já enfraquecido no fim da sua trajetória, pediu para os seus conterrâneos que, caso ele viesse a tombar no chão, desvalido, que era para recolher ele no centro espírita ali que eles militavam e o manter ali para proteção, devido ao risco que ele estava correndo pelo dardo que vinha na sua direção. Ou seja, um espírito da envergadura de Chico Xavier, que mesmo depois de desencarnado, foi encontrado baús com novos escritos dele, que a gente não sabe que horas que ele escrevia isso, que ele trabalhava ao longo do dia, chegava em casa para tomar um lanche frugal, iniciar a psicografia, noite adentro e até de madrugada. No dia seguinte cedo, reiniciava a jornada. Ia para o trabalho, ficava o dia todo. Chegava de tardezinha em casa. E mesmo com essa agenda corrida dele, além dos livros que ele já havia escrito pela sua psicografia, foi encontrado baú e baú de novos escritos, que eles foram fazendo um arregimento, uma compulsão desse trabalho, publicando novos livros. Então, mês depois de desencarnado, estão sendo publicados novos livros dele. Isso sem contar os livros sobre a sua biografia, as experiências que tiveram com ele, que transformam em livro. Então, num compulso
de rasgo, de visão, ele já está com quase 550 livros publicados, contando aquilo que ele já havia feito enquanto encarnado e o que continuou sendo publicado dele depois que desencarnou. Mesmo assim, ele até o último momento corria risco no corpo de carne. E Emmanuel, seu mentor, era rigoroso com ele na disciplina, para que não viesse correr o risco dele relaxar em algum momento e isso poder ser aproveitado para um enfraquecimento, uma queda. Quando o Chico pergunta para ele por que ele ainda era tão rigoroso com ele, sendo que ele já estava idoso, mais de 90 anos, já estava quase vindo a desencarnar, foi com a idade de 92 anos, que ele viveu 3 passos. E eis que Emmanuel responde que na última curva pode surgir a surpresa desagradável. Ou seja, ele precisaria vigiar e orar, manter aquele mesmo rigor, a disciplina daqueles anos, e nesse movimento de intensificar que nós precisamos fazer, a luz a cada momento, para que ele não corresse risco de vir a ter um solapo, um deslize, onde até o que ele fez de bom poderia se voltar contra ele. Por isso que o estar encarnado é um risco que pede, como Jesus vai exarar a vigilância e oração a cada passo, a disciplina, o bom hábito, para que eu possa atravessar o pântano de uma encarnação terrestre com intimor, desassombro, valor. E aproveitar essa ensancha que me foi concedida aqui para voltar melhor moralmente do que eu cheguei. E essas situações que acontecem da convivência é um convite de Jesus a talhar a minha bondade, a minha renúncia, o meu sacrifício. Vem aclarar a origem do antagonismo de antipatia que possa verter. E nesse drama do destino que volta nessa tela, é possível acender esse facho de luz, essa tocha bendita, inclinando a alma enfermiça, rebelde, revoltada, à compreensão justa do programa que lhe compete seguir de automelhoria moral, que é esse estímulo, né, dilatado, a virtude, a amealhar instrução, educação, esperança, vontade digna, que faz ver nas situações mais constrangedoras, complexas, familiar, um curso intensivão regenerativo que vai me levar a dar pressa na aceitação com paciência e serenidade, visto que a morte, a dor, a expiação, a prova, vai funcionar e visando o bem. Por isso que o Evangelho de Jesus é esse código de luz e ouro, de bênção. E esse fanal
de conduta e de ação. Por isso que é preciso considerar que esse caminho com Jesus, ele não afasta a dor que eu preciso viver, mas não me deixa entrar em desesperação. Eu consigo ter uma resiliência, uma força para lidar, uma vontade boa para poder arguir com aquela situação e usar isso como uma alavanca para a melhoria moral. E à medida que eu amealho esse recurso, eu sou capaz de ofertar mais na direção do outro, porque eu só vou dar aquilo que eu for capaz de receber. Então, essa questão de assimilar o valor nobre tem a ver com a minha capacidade de ver, de assimilar, de ouvir. Ter esse olho de ver e ouvido de ouvir que me permita abeberar dessa instrução que promana do Cristo. E que o Espírito de Verdade vai nos trazer em mancheia na terceira revelação da doutrina espírita. Por isso que é uma bênção estar no corpo de carne, mesmo sendo arriscado, muito perigoso, porque um insignificante descuido significa uma vinculação sistemática à treva, que vai me cobrar ceitil por ceitil e inviabilizar meu programa de elevação. Daí urge desenvolver meus recursos que vão me ajudar a, em meio a esse turbilhão, conseguir, de forma valorosa, avançar após o Cristo.